Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da RNI Negócios Imobiliários SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2023. Estão presentes os senhores Gustavo Félix, diretor-presidente, Fabiano Valese, diretor financeiro e de relações com investidores, e Henrique Ravazzi, gerente de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira por favor solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RNI, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar a resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Félix. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Sr. Gustavo, por favor, abrir o seu áudio. Bom dia a todos. Agradeço aí a participação de todos aí. Vamos falar sobre o quarto trimestre aí de 2023, apresentação de resultados do quarto trimestre de 23 e fechamento do ano, né, de 2023. Acho que de mensagem inicial a gente pode informar, acho que ano 2023 foi um ano difícil, não pode voltar por favor. 2023 foi um ano difícil, né, para a RNI, andando um pouco na contramão aí até do próprio mercado e do segmento, né. Aconteceram muitas mudanças, né, ao meu ver, muito positiva, mesmo com o contexto de resultado. Acho que aqui tem muito trabalho pela frente, mas acho que nesse pouco tempo a gente já começa a gente começa a enxergar efetivas mudanças e acho que a gente vai conseguir transmitir isso aqui nessa reunião como um todo, né? Então, mais uma introdução aqui. A gente vai iniciar essa apresentação primeiro falando dos destaques, né? Eu acho que são coisas bastante relevantes aí que a gente precisa transmitir. Resultados operacionais, resultados financeiros e mensagem final. Podemos começar aqui. Primeiro falando do destaque, a gente não pode deixar de observar, a gente conseguiu aí no final do ano, no último trimestre, fazer uma operação com controlador, né? Uma operação de 166 SPS, em um valor de 175 milhões, né, no qual isso gerou, nessa operação, no próprio quarto trimestre, 100 milhões de recurso à vista e o restante em 5 parcelas anuais corrigidas pelo INCC. Né. Essa mesma operação gerou uma redução da dívida de aproximadamente 150 milhões, e redução da dívida bruta de 165 milhões. Eu acho que aqui no resultado dos 165 milhões também tem outras dívidas que a gente conseguiu amortizar neste período, né? O preço médio, a gente continuou crescendo, né? Então isso tem sido uma frequente. A gente destaca aqui o Minha Casa Minha Vida, que a gente cresceu 10% comparado o quarto trimestre 23 com 22 e 8% do ano, né, de 23 como um todo. E as revendas seguiram esse comportamento de 8%, né? Então, tudo que a gente vem destratando, a gente vem revendendo aí na casa de 8% de ganho de preço no Minha Casa Minha Vida. A margem REF, a gente tem aí 557 milhões, 12 pontos percentuais superior ao quarto trimestre, e ela ficou em 29,2%. Acho que a gente vai conseguir transmitir que ela tem sido bastante resiliente. Podemos começar
Falando um pouco mais da operação do controlador, então, novamente, 166 SPS, a gente fez uma sessão de recebíveis e dívidas, conforme fato relevante do dia 7 de dezembro. Para sintetizar o que compõe esse ativo, são basicamente land banks de SBPs verticais, que não são estratégicos, recebíveis de terrenos a longo prazo, onde a Reni era terrenista, esses recebíveis são produtos lançados e não lançados, e também dívidas com lastro, como mencionado anteriormente, que a gente também repassou essas dívidas, tá? A venda aconteceu pelo valor de 175 milhões para o próprio grupo, né, para o grupo Rodobens, a GV Inc. Acho que para a gente conseguir demonstrar o efeito disso na prática, quando a gente analisa semestralmente a dívida líquida da companhia, a gente observa que desde o primeiro semestre a gente vem com um crescimento dessa dívida líquida, né? Então ela estava na casa de 426 milhões e terminamos aí o primeiro semestre de 23 em 694, e no segundo semestre a gente conseguiu reduzir, isso já reflexo dessa operação, né? E embaixo, quando avalia a geração de caixa, geração ou consumo de caixa, né, a gente vinha de frequentes consumos, então 71 milhões, 42 milhões, até chegar ao primeiro semestre de 23 a 118 milhões. No segundo semestre de 23, a gente fechou com 145 milhões, então com uma geração de caixa positiva, primeira da série histórica. Quando a gente observa ano a ano, a dívida era 468 em 2021, a gente fecharia sem a cessão, então sem a operação do ativo, a gente fecharia em 798 milhões de dívidas. Quando a gente olha do lado direito, com a cessão, a gente fechou em 548. Então, é uma operação que eu acho que mostra o quanto a gente está alinhado dentro do grupo econômico, né? Então, o quanto todo o grupo econômico está engajado em mudar o contexto nessa virada da RNI, né? Então, não é algo que está desalinhado. Então, acho que isso nos traz boas perspectivas, não só nessa operação realizada, como futuramente em eventuais novas operações e apoio do controlador. Quando analisa caixa, consumo e geração, mesma coisa, né? Em 2021, 113, 2022, 108. O consumo de caixa sem a operação seria 223 milhões em 2023, com a operação fechou em 27. E quando a gente analisa as perspectivas para 2024, a gente fica bastante otimista que teremos uma empresa de geração de caixa positivo, já com o reflexo dessa operação. Pode seguir. Aqui falando da dívida líquida, então também mais para observar a série histórica, né? Então a gente vê que o fechamento do quarto trimestre é a melhor relação dívida líquida sobre o PL dos últimos 3 anos, né? Então a gente fechou com 12,4, foi o primeiro movimento de queda significativa, vamos dizer assim, dos últimos tempos, e obviamente que isso aqui tirando a produção, né? E o maior volume de caixa disponível também dos últimos 3 anos, né? Então acho que ressaltando aí que a importância dessa operação. A gente fala muito do efeito financeiro, né? Acho que a gente mencionou um pouco, acho que é importante ver os operacionais, né? A gente tinha uma empresa aí que nos últimos 2 anos em venda líquida tinha uma participação de vendas, de operacionais de vendas não estratégicos na casa de 40, em 2023, 35 milhões. Se observar no quarto trimestre já teve uma queda, então já é um efeito exatamente da operação. Quando analisa land bank do lado direito, a gente tinha um land bank de SBP vertical não estratégico. Isso acabou, né? Esse ativo foi repassado nessa operação. Então, isso desburocratizando, né? Teoricamente tirando ativos não estratégicos e deixando o grupo de trabalho aí focado e direcionado na atuação da nova estratégia. E quando analisa estoque a valor de mercado, também tem uma queda significativa, né? A gente estava numa casa acima de 100 milhões, teve uma redução de 59% nesta operação, então reduzimos para 49 milhões.
E para sintetizar o que representa esses 49 milhões, é basicamente o urbanismo, tá? Então a gente ainda tem ativos de loteamento, de urbanismo. Então esse ativo ainda é não estratégico, a gente não tem intenção de dar continuidade nesse segmento, né? Então a gente está saindo dele, ainda temos esses ativos. Também estamos buscando monetizar ao longo dos próximos exercícios. Ele para hoje, esse estoque, estamos falando de 398 lotes, no qual 85% disso, hoje, é gestão 100% dos sócios, né? A gente só participa como sócio dessa SPE. Então, apenas 15 pontos percentuais estão dentro da RNI, com a atenção do grupo de trabalho integrado aí com a nova estratégia da RNI. Então, uma operação não só traz efeitos e resultados positivos financeiros dentro das novas intenções e das intenções atuais, como também acho que deixa a equipe mais concentrada e focada no que a gente quer seguir, que é a nova estratégia, que é a estratégia que a gente vai conseguir aqui transmitir bons resultados, acho que uma manutenção de bons resultados, né? Pode seguir. Então vamos para os resultados operacionais, acho que tentar transmitir um pouco do trabalho, da mão na massa aqui do grupo de trabalho, pode transmitir. Acho que primeiro falando da governança, né, o que a gente tem, o que a gente vem trabalhando nesses últimos meses aí com as mudanças da governança corporativa. Então a gente quer dar uma ênfase grande aí nessa retomada na geração de caixa e redução de endividamento. A gente vai conseguir mostrar que isso é determinante para o resultado e para a solidificação dos resultados da companhia. Revisão da política de crédito, a gente já tinha mencionado anteriormente, então de realmente ter mais critério, né? Então buscar de uma forma contínua, né? Ter mais critério na geração das vendas, na retenção dos clientes, principalmente falando da linha SBPE, que é algo que a gente pretende continuar na parte no horizontal, né? Revisão da política de PDD, então é realmente preservar, ter mais assertividade aí quando digo assertividade, é ter um fator mais condizente à realidade do nosso PDD. Então é algo que a gente também vai conseguir ver esses efeitos dessa mudança na prática. A política de distrato, então acho que a política de distrato, para sintetizar, a gente tinha um método diferente, se distratava somente na revenda. Hoje esse método não é mais replicado, né? A gente distrata a partir do momento que o cliente não repassa, ele compra como repasse imediato e ele não distrata, ou um SBPE com uma inadimplência a partir de 180 dias, ele não mais fica encarteirado, tá? Então isso também tem uma mudança que também teve um efeito significativo aqui no resultado de 2023. Revisão na qualificação de land bank, então tem praças não estratégicas, tem praças que a gente enxerga aqui que a gente não quer continuar, principalmente vertical, então mercados que a gente não tem atuação e mercados com a linha vertical, a gente vem no afinamento aí para reduzir isso também vai ficar evidente aqui nos números essa mudança. Revisão na atualização de orçamento de obras, então a gente tinha práticas aqui que a governança atual entende como inadequada, né? A gente mexer em orçamentos em recursos previstos no futuro, em fases futuras da obra, para cumprir responsabilidades imediatas, né? Então a gente entende que isso não é adequado, então a gente mexeu, revisou essa governança internamente na parte de obras. Além disso, também criamos um fator no qual ele provisiona, a gente chama de fator RNI, que ele faz uma provisão todo mês de quanto a gente eventualmente pode precisar em atualizar nas obras, né? Isso não é alinhado com o INCC, alinhado com o histórico da companhia, então com o próprio histórico de atualização de obras da companhia. Isso já vem acontecendo desde o último trimestre de 23, né? E agora o grupo focado na retomada de lançamentos, novamente posicionado muito no faixa 3, E2 e SBPE horizontal. Talvez os próximos no curtíssimo prazo, muito mais Minha Casa Minha Vida. Acho que essa a gente está com bons operacionais. O SBPE horizontal, acho que buscando alinhar um pouco mais essa nova governança de geração de caixa, né? O SBPE horizontal tem sido um grande ofensor
da nossa exposição de caixa, então tem algumas correções aí operacionais nesse sentido para retomada de lançamento do SBPE horizontal. Pode passar. Aí primeiro falando de Land Bank, então conforme mencionado anteriormente, então Land Bank a gente vinha numa casa acima de 6 milhões, então desde dos últimos 4 trimestres aí, e aí foi um primeiro movimento de uma redução aí de 1 milhão e 100 mais ou menos, 1 milhão, quase 1 milhão, 16%, isso já é um reflexo do que a gente vem mencionando de revisão estratégica do posicionamento de mercado da RNI a partir de agora. A gente reforça que as permutas hoje a gente é 100% física, tá? Então, ou financeira. Então, a gente não tem ainda investido na aquisição de terrenos. Os efeitos que acabam tendo contábeis, eles estão mais relacionados a despesas para produto, né? Para identificação do produto, o projeto em si. Então, é por isso que ainda tem um efeito contábil quando a gente destrata esses empreendimentos. Estoque a valor de mercado, a gente andou em linha, então a redução muito discreta entre os trimestres, isso já é um reflexo da política de distrato, né? Então a gente no slide posterior a gente vai ver, a gente teve um trimestre de muito distrato, então isso refletiu diretamente no estoque andar de lado nesse período. A gente não teve lançamentos e o estoque acabou andando de lado, isso é muito mais efeito da política nova de distrato. Acho que é importante observar que hoje a gente tem 97% do nosso estoque em construção. Então, estoque pronto, temos apenas 3 pontos percentuais, e eu poderia dizer que são 2 produtos. Tá? Então, está bem controlada a parte do estoque. Falando de venda bruta, eu acho que aqui demonstra exatamente a questão que não tivemos efeitos práticos na parte de vendas, pelo contrário, acho que comparando o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 23, a gente teve uma melhora de 4 pontos percentuais, e nos últimos 2 trimestres a gente está com VSO na casa de 25%. Tem uma queda natural da venda bruta ali de 207 para 177, mas isso é muito mais efeito do estoque, né? Então não é um efeito de performance de um modo geral. Então, o nosso VSO tem sido resiliente. Quando analisa o ano, a gente tem uma queda de 9 pontos percentuais, basicamente efeito também de redução de estoque. Quando analisa embaixo a venda líquida, aí o grande impacto acontece, né? Então aí a gente vê o impacto em vendas. Aí é a política de distrato. Então a gente tinha um VSO na ordem de 16%, e a gente reduziu aí no último trimestre para 5%. Então isso é um movimento pontual. A partir de agora a gente tende a ter um movimento mais constante deste índice. Então a gente está muito confortável aqui com a performance de vendas no contexto atual, tá? Eu acho que esse é um trabalho importante. O estoque tinha ativos parados, né? Então eu não posso, acho que trazia um certo conforto o não distrato para a área comercial. Então a tendência até que com todas essas unidades em estoque oficialmente a gente conseguir trabalhar junto com a área comercial de exatamente resolver e voltar para os patamares anteriores que a companhia estava, e também ter uma carteira mais saudável, né? Então começar a melhorar naturalmente, principalmente na parte de SBPE, os recebíveis dos clientes da linha SBPE que só financiam na entrega, né? Pode passar. Aqui também, mais para reforçar, acho que a gente mantém a qualidade das vendas, né? Então a gente teve, mesmo com todos esses resultados, no qual venda reduziu, venda líquida reduziu, a gente teve um patamar de repasse equivalente 2022-23. Então não lançamos, né? Então lançamos somente no primeiro trimestre, vendemos menos, e mesmo assim o patamar de repasse foi mantido, né? Então isso já é um reflexo de manutenção da qualidade das vendas que a gente já tinha ao longo dos últimos tempos, os últimos exercícios. Falando de preço médio, então no segmento Minha Casa Minha Vida, que dá para ser destacado, a gente teve desde o primeiro trimestre de 21 um crescimento de 31%. Acho que é um crescimento
interessante, a gente observa que ele é constante esse crescimento, e a gente destaca aqui, comparando com o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 23, a gente teve um crescimento de 10%, a gente chegou num preço de 222 no Minha Casa Minha Vida preço médio. Lembrando que a gente não atua nas grandes capitais, né? A gente atua no interior, a gente atua em mercados emergentes, aí vamos dizer assim. Então, essa performance a gente considera bastante destacada aí pelos mercados que a gente tem atuação atualmente, tá? E quando compara esse crescimento ao longo do ano de 23 com o INCC, a gente vê 6 pontos percentuais, 6,5 pontos percentuais acima do INCC. Então, eu acho que a gente já começa a ter um contrapeso aí da inflação com ganho de preço. E aqui, acho que a gente já mencionou dos destaques das revendas, a gente tem também uma constante aí na casa de 8% nas revendas, tivemos um pico ali no segundo trimestre de 9%, porém fechamos o ano aí com 8% de ganho de preço nas revendas de unidade. Então, tudo isso que foi destratado agora tem um bom prognóstico de voltar a um preço superior do que ele tinha sido vendido anteriormente. Aí vamos para os resultados financeiros. A gente já tinha reportado no terceiro trimestre um prejuízo de 57 milhões. O quarto trimestre a gente está reportando 137 milhões, o que totaliza 195 milhões de prejuízo da RNI ao longo do ano de 2023. A gente tentou aqui trazer uma forma de dar mais transparência dos principais efeitos que a gente considera e o quanto isso está conectado com as mudanças da governança no resultado final, né? Então a gente vê a primeira parte aí, a gente pagou de juros de CCBI, que é créditos ponte, né? Créditos que ajudam a financiar o imóvel fora o plano empresário. Então a gente pagou de juros na casa de 15 milhões ao longo do ano de 2023 e a dívida corporativa, que é a maior ofensora de todas, aí a gente pagou 69 milhões. Isso totaliza só de juros e encargos, de um modo geral, com dívidas, 84 milhões. Então, isso, neste resultado de 195, acho que isso dá um pouco o porquê, o caminho da geração de caixa e redução de endividamento, né? A gente, como organização, precisa dar uma melhor solução para isso, por isso as monetizações dos ativos, a primeira do legado e agora do urbanismo, para ajudar a corrigir esse resultado ao longo de 2023. Acho que com essa operação de legado, boa parte dessa dívida corporativa, desses 69 milhões, sai, né? Então a gente tem um prognóstico de melhora significativa do juros corporativo para o ano de 2024. 25 milhões aí do lado direito, aí ao lado, são de despesas que a gente tinha com esse legado em corporação que a gente repassou. Então isso é mais um indício aí da importância dessa operação com o controlador, no qual a gente reduziu aí 25 milhões que a gente tinha jurídico, despesas de um modo geral que a gente tinha com esse legado em corporação que a gente retirou, teoricamente, da RNI. E aí, falando da nova governança, a gente tem os distratos não revedidos, né? Então, esse é um movimento também pontual, estamos falando de 53 milhões, no qual a gente recupera isso no tempo, né? Então, conforme as vendas vão acontecendo, a gente vai recuperando esse resultado perdido. E como a gente mostrou no slide anterior, a gente tende a recuperar com ganho, né? Então, acho que aqui é um movimento no momento ruim, porém ele para a companhia, de um modo geral, ele é bem interessante para os próximos exercícios. Atualização e orçamento de obras também, a gente já faz algumas provisões aí na casa de 40 milhões, exatamente uma questão de correção de rota dos nossos orçamentos e de práticas que a gente entendia que não eram adequadas, né? Então a área de obras hoje é
o nosso grande foco aqui é a correção de rota de todas as práticas da parte de obras, porque todas as outras áreas, acho que a gente está seguindo um bom caminho. A parte de obras, a governança na parte de obras é algo que a gente tem focado muito aí para essa retomada de lançamento que a gente tanto espera aí para os próximos trimestres. O PDD também temos um movimento na casa de 11 milhões, também um movimento pontual, né, nessa ordem de grandeza. E o Land Bank, 6 milhões e meio. Então, o Land Bank é aquilo que a gente mencionou, então tinha que fazer algumas reduções, ainda tem algumas para fazer, mas certamente não na ordem de grandeza que foi feita agora em 2023. Tirando todos esses efeitos, a gente não quer aqui divulgar que a empresa seria uma empresa de resultado positivo, porque tem interseções, mas acho que aqui é mais para mostrar que a gente teria, tirando esses efeitos, 25 milhões de resultado, e aí mostrando a importância da gente conseguir estabelecer uma nova governança e esse foco na geração de caixa e redução de endividamento. Eu acho que por último aqui é mais mostrar a margem REF. Então, com todos esses acontecimentos, a gente entende aqui que a margem REF se demonstrou bastante resiliente. Então, a gente vinha desde 2022 já com crescimento para casa de 31%. Então, tivemos uma queda, acho que pelos movimentos aí que a gente fez recentemente, que a gente está divulgando aqui, a gente teve uma queda, reduzimos para 29,2%, porém a gente entende aí que é uma margem REF resiliente e acho que não dando projeções futuras, é um índice que a gente entende como interessante, no qual a gente começa a buscar e trabalhar para melhorar ele ao longo do tempo. Aqui é mais a mensagem final, acho que, como introduzi ali, acho que um ano difícil, porém eu acho que a gente trata aqui como um ano de muitas mudanças positivas, temos muito trabalho, mas acho que a gente já tem aqui efetivas mudanças que a gente enxerga que elas são bem interessantes para o futuro da companhia. A gente já começa a estabelecer uma governança no qual traz um pouco mais de medidas sustentáveis, né, de resultado, no qual a gente começa a ter uma visão mais constante dos números, né, sejam no aspecto de fluxo de caixa, ou seja no aspecto de resultado DRE, e a gente está bastante otimista aqui, juntamente com essas medidas que têm sido feitas junto com o controlador, que a gente está entregando e está caminhando uma história diferente de tudo que foi feito até então na RNI. Então, acho que o grupo de trabalho está muito otimista, acho que todo o trabalho que está sendo feito em conjunto é de realmente uma história diferente que a gente está iniciando e de algo que vai ser muito próspero aí para a RNI e para os sócios aí envolvidos, né, majoritários e minoritários. Acho que é isso, não sei o que mais temos aí, o Ravazzi, Valese, não sei se tem alguma coisa para colaborar aí. Você colocou muito bem todos os pontos ali do resultado, né? Um ponto que eu reforço aqui em relação àquele indicador que nós vimos ali de resultado financeiro, né, que machucou bastante o nosso resultado em 2023, que a operação do legado, ela já no quarto trimestre, ela já contribui, né, por uma redução da dívida. Porém, a gente tem para 2024 muito a fazer em relação a isso, porque lá no quarto TRI nós recebemos 100 milhões à vista de uma operação de 175 e tiramos duas dívidas de 150 milhões. Temos a receber 75 milhões ainda e temos parte desse caixa que foi recebido, que não foi utilizado para quitar dívida, para a gente em 2024 seguir essa linha de redução de dívidas. Então, falando de forma financeira, 2024 a gente busca uma redução da nossa alavancagem e em linha do que foi dito aí, que eu acho que é bem importante para a gente melhorar os nossos resultados e nossos fluxos de caixa. Perfeito, Valese. Eu acredito que agora nós podemos entrar para algumas perguntas, caso tenha.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite em um do seu telefone ou através do chat da internet. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 do seu telefone ou através do chat. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 ou através do chat. Não havendo perguntas, retornamos a palavra para as considerações finais. Bom, acho que já foi mencionado tudo, acho que há um resultado, acho que é um momento importante para a RNI, acho que é um resultado divulgado importante para a RNI, e acho que com tudo que a gente apresentou aqui, estamos bastante confiantes de que estamos num processo de mudança, no qual a gente vai solidificar uma empresa diferente. Temos aí para os próximos trimestres, temos um bom land bank para lançamento, Minha Casa Minha Vida. Há um momento de virada no qual a gente está muito confiante de exercícios anteriores, né? Então a gente está bastante confiante nisso e estamos trabalhando aí para apresentar resultados operacionais e principalmente financeiros melhores aí para os próximos exercícios. Continuamos bastante focado aqui na monetização de ativos não estratégicos. Eles são importantes, são representativos e serão utilizados para redução da dívida e suportar, melhorar o nosso caixa para retomada de lançamento do programa. Ótimo. Agradeço a participação de todos. Valese, se você tiver algum ponto. Não, é nessa linha mesmo, né? Eu acho que a empresa está bem confiante aí, a gente voltando a lançar, né? Os indicadores foram apresentados, né? Ganho de preço, a gente continuar resiliente nessa questão de ganhar preço, de controle de estoque, redução da dívida, como já falei, reforço novamente, é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então a gente tem uma perspectiva de ter um ano de 2024 muito bom. Perfeito. Gostaria aqui de deixar meus agradecimentos para todos que participaram da live. E qualquer dúvida sobre os dados, a área de RI ela fica totalmente à disposição pelo nosso canal através do site ou até mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. A Abraço. videoconferência da RNI Negócios Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Bom dia.